Olá a todos e a todas, é um prazer imenso mais uma vez estar com cada um num evento tão importante quanto o seminário da Rede Pedagógica. Dessa vez, discutindo um pouco mais e de forma aprofundada a questão da alfabetização. E, lógico, muitos de vocês já me conhecem, o meu espaço é a questão do conhecimento matemático, a aprendizagem matemática. Então, na noite de hoje, dessa semana pedagógica da rede pedagógica, estaremos discutindo um pouquinho mais sobre os significados da alfabetização matemática, o que vai determinar fortemente as proposições e as práticas pedagógicas no ambiente alfabetizador da escola. Nós gostaríamos de começar com essa imagem de um bebê brincando com uma fita métrica. Qual é o significado dessa imagem? Primeiro, observem a alegria, o entusiasmo, a curiosidade da manipulação do objeto cultural. E isso é importante que nós vemos que os objetos alfabetizadores não são objetos exclusivos do ambiente escolar. O mundo é alfabetizador, como diz Paulo Freire. Então, agir sobre o mundo, sobre os objetos culturais, refletir, esses são instrumentos fundamentais, sobretudo para o processo da alfabetização matemática. Então, observe que objetos de conhecimentos matemáticos próprios da alfabetização, como, por exemplo, o número, a medida, a probabilidade, as formas, os gráficos, as tabelas, não são objetos exclusivos da escola, do ambiente escolar, do contexto didático-pedagógico. Ao contrário, são objetos do mundo. São elementos de reflexão, de interação, de produção do ser humano. E a criança, desde pequenininha, ela se sente motivada pelos objetos de conhecimento. Elas são muito instigadas a agir sobre os elementos culturais onde a matemática se faz presente. A criança, desde pequena, ela é muito curiosa com a questão da quantificação, da ordenação, do posicionamento, da medida, da comparação, maior que, menor que, mais leve, mais pesado, a questão do tempo, a questão do espaço. Tudo isso que nós estamos falando aqui envolve matemática. E a criança, do mais pequenininha que a gente possa assumir, ela já desperta, ela já demonstra um interesse pelos objetos de conhecimento da matemática. E aí nós trazemos essa frase para começar, para motivar o nosso encontro, que é de uma grande educadora e pesquisadora francesa, Stella Baruch, que ela diz que toda criança que nasce é um ser matemático. Ou seja, ela já nasce pronta para aprender matemática, para se alfabetizar matematicamente, para agir sobre o mundo a partir da matemática. E ela continua: se quando essa criança cresce, ela não sabe ou não gosta de matemática, é porque nós não soubemos trabalhar esse ser. É que nós falhamos na nossa missão educativa. Nós não soubemos trabalhar todo o potencial que toda e qualquer criança tem para aprender matemática. E isso é importante no processo da alfabetização. E como eu diria hoje de tarde, inclusive, com um grupo de professores, o que é alfabetizar? Alfabetizar é esperançar. Esperança? Que esperança? É desenvolver em cada sujeito pensante a esperança na aprendizagem, a esperança no desenvolvimento global, a esperança de agir
crítica criativamente no mundo. E o que não é alfabetização? O que não é alfabetização é a não pasteurização. Pasteurizar o pensamento, pasteurizar o ser humano, forma de agir, forma de pensar, forma de sentir, isso não é alfabetização. Certo? Eu acho que até a minha fala deve ter ficado um pouco trocada. O que não é alfabetização? Pasteurização nas formas de ler, interpretar e pensar o mundo no mundo. Muitos professores acham que alfabetizar é fazer com que todas as crianças assimilam um determinado conhecimento e pensem de forma igualitária. Isso não é alfabetizar. Alfabetizar significa respeitar, valorizar e estimular a diversidade de forma de ler o mundo, representar o mundo, escrever o mundo e agir sobre o mundo. Como é que é, colega? Em matemática isso é possível? Claro, sobretudo em matemática. Porque nós, no Brasil, temos aquele pensamento de que matemática é igual para todo mundo. Sempre foi a mesma coisa. Então, que aprender matemática e alfabetizar-se matematicamente é pensar o número, todo mundo de forma igual, resolver o problema todo mundo de forma igual, trabalhar com, inclusive, os processos de avaliação, trabalhando muito baseado em gabaritos, em esquemas fechados. Sinto muito, mas isso não é alfabetização. Então, nós vamos tratar um pouquinho hoje de uma forma um pouco... um sobrevoo que nós vamos fazer, na verdade. Porque nós temos muitas coisas a dizer, a tratar. E um pouco dessas muitas coisas que nós temos a tratar sobre a alfabetização matemática está presente no nosso curso de alfabetização matemática, nas nossas aulas e no nosso livro, no e-book, publicado pela Rede Pedagógica sob a minha autoria. Então, observa, nós temos um quadro aí que é praticamente um mapa conceitual, que nós vamos debulhá-lo, tá? De forma que a gente possa compreender, na sua forma mais aprofundada, o que significa a alfabetização matemática. Observe que a alfabetização matemática ela está muito baseada no processo de quantificação. Sim, o conhecimento matemático está tecido em torno do desejo, da necessidade do homem quantificar as coisas do seu mundo. E é engraçado que quando a gente fala forma geométrica, é uma forma de você quantificar. Porque você pega, quando você faz uma forma, isso é um conceito matemático de espaço e não espaço, tá? Então que você pega do universo, você delimita um espaço, uma quantidade do que você vai retirar do universo, tá? Então, tudo que a gente for pensar de alguma forma, direto ou indiretamente, está associado à questão de quantificação. Então, o processo de alfabetização na escola deveria ser pautado, tecido, em torno de atividades que levassem as crianças a pensar sobre a quantificação, o desejo de quantificar, desenvolvimento de estratégia de quantificação, registro de quantificação, comparação de quantificação, ordenação de quantificação e validação dos processos dentro do grupo. E aí, com essa minha fala, eu farei uma síntese metodológica dentro do aspecto pedagógico do que seria a alfabetização. Só que aí é um equívoco. Percebe como é importante de ter conceito e uma base teórica. Quando a gente fala em quantificação, a quantificação não necessariamente, nem sempre, envolve a ideia de número. O número tem uma função específica dentro do processo de quantificação, que isso que o aluno ele vai descobrir, e às vezes ele não sabe verbalizar esse conceito, que é um conceito complexo, profundo, mas ele vai entender que dentro do cotidiano dele, dentro da relação dele com o mundo, tem processo de quantificação que ele vai precisar contar, ele vai precisar numerizar,
Então ele vai ter que mobilizar a ideia de número, e tem situações que ele vai quantificar, ele vai comparar sem necessariamente numerar. Nós temos problemas matemáticos que são problemas numéricos e temos problemas matemáticos que não são numéricos. Não é porque um problema não tem número que ele deixa de ser matemático. Então, observe o seguinte, esse quadro, ele parte de algumas teorias tanto da didática quanto da psicologia cognitiva, com autores que são muito caros para mim, porque eu convivi com eles, trabalhei com eles, estudei muito com eles, sobretudo no caso do Vergniaud. Eu trabalhei no laboratório do Vergniaud na Sorbonne, tá? Laboratório de atividades complexas e finalizadas. Dentro desse aspecto, a gente trabalha com a ideia que a alfabetização ela se dá a partir de situações, de um lado proposta pelo professor, tá? Ou que são desencadeadas no cotidiano da sala de aula. De repente uma mãe chega lá com uma bacia de jabuticaba e pede para a professora distribuir entre as crianças. Olha uma situação de quantificação. Quantas jabuticabas eu vou dar para cada criança que queira chupar ou ganhar jabuticaba, de tal forma que ninguém fique triste. Processo de quantificação, que ocorre numa situação espontânea que foi desencadeada no cotidiano. Ou a professora, ela pode desenvolver um jogo, levar, por exemplo, um dominó para trabalhar a ideia de dobro. Porque você sabe que o dominó, ele põe o 3 com 3. Então ele pode dizer, cada vez que você pousa na mesinha que vai juntar 3 com 3, você vai ganhar o total de pontos, que é a soma dos dois lados. 3 e 3 é 6. Se for 2 e 2, vai fazer o 4. Se é 4 e 4, 8, 5 e 5, 10, 1 e 1, 2, e 6 e 6, o 12. Então, você vê, ele pode organizar determinadas atividades e colocar nessa atividade situações de quantificação, situações numéricas. Então, repetindo, nós podemos ter dois grandes universos. Um universo que são de atividades que o professor pensa antecipadamente, organiza esse espaço para promover a aprendizagem, a mobilização de conhecimentos matemáticos, de quantificação. Ou no cotidiano, vai distribuir uma merenda, vai separar as cadeiras para uma brincadeira, ou vai distribuir lápis de cor, giz de cera, e aí ela provê, ou vai trabalhar o calendário no dia a dia, quantos somos hoje, quantos vieram, quantos não vieram, quantos dias falta para chegar as férias. Então, nesse cotidiano, ela vai aproveitando para tirar da situação reflexões sobre a questão de quantificação. Agora, quantificação, nós temos dois grandes mundos de quantificação. E a alfabetização, sobretudo no Brasil, se ocupa, às vezes, de um contexto de quantificação, negligenciando o outro. A escola brasileira fica muito presa, no processo da alfabetização, à quantificação de quantidades discretas, que é a contagem. Contar cadeirinha, contar bolinha, contar feijãozinho, contar criança, contar carrinho, contar estrela, são quantidades discretas. Esse é um espaço que a escola, dentro do processo da alfabetização, tenta dominar. E deixa no processo da alfabetização um outro domínio tão importante quanto discreto, que é o de quantidades contínuas. Então, observa, a escola fica muito preocupada com quantidades discretas, que é o 1, 2, 3, 4, e na alfabetização acaba deixando para o quarto, quintos anos as quantificações contínuas. O que são quantificação contínuas? São aquelas quantificações que envolvem grandezas, que requer do sujeito, antes de ele quantificar, a determinação, a escolha de uma unidade de medida para ele poder contar. Por exemplo, vai medir o meu peso. O meu peso, a minha massa, é uma unidade contínua. Para saber o meu peso, ele vai escolher. Eu peço para você escolher arroba, por favor. Tá? Aí vão dar quantas arroba?
Uma arroba, duas arroba, três arroba, quatro arroba, cinco arroba, seis arroba, para. Seis arroba deu 6 de 15, 90. Já está de um bom tamanho. Tamanho não, de uma boa massa, né? A altura pode ser em metro, 1 metro, 2 metros. Eu tenho 2 metros de altura. Ah, eu quero ser mais importante. Mede em centímetros, né? Vão dar 200 centímetros, mas isso não mudou minha altura. Então, numericamente vai mudar a resposta de acordo com a unidade. Então, a alfabetização, ela tem que trabalhar e tem que valorizar mais as situações de quantidade contínua, que são as medidas. Medir mais comprimento, barbante, fita tem que estar mais presente. Medir capacidade, transvasamento, quantas vezes um copinho ou um recipiente cabe dentro de um balde, dentro de uma jarra. Massa, tem que ter balança. Aí eu falo com vocês, gente, mas balança, minha sala nunca tem balança. E aí, vamos fazer balança, vamos construir balança. Balança com 2 pratos, feito de cabide, aí vamos colocar uma coisa de um lado, outra do outro, vamos comparar. Essas coisas são importantes. Vamos marcar o tempo queimando vela, tá? Vamos ficar no parquinho até a vela queimar todinha, então uma garrafa PET furada, encher de água, quando a água descer toda, é hora de fazer outra atividade. O importante é que a situação de medida ela tem que estar concretamente presente dentro de sala de aula, e é muito pouco explorada. Agora, muitas vezes, a quantificação de quantidade contínua não requer o uso de instrumento. Por exemplo, quem é mais alto? Eu ou meu neto? Tu não fala, claro que você. Claro, o meu neto tem 1 metro, eu tenho 2 metros. Então, é nítido. Quem é mais velho? Ah, lógico, não precisa perguntar o número. Tá? Então, isso são coisas importantes. Então, quando as grandezas, os objetos, têm uma diferença de quantidade muito grande, não há necessidade de você quantificar. Né? Então, você só pela observação empírica, perceptiva, tá? Você já percebe se um tem menos e o outro tem mais. Então, observe o seguinte. Então, há situações que você não precisa fazer contagem para quantificar. Uma delas é quando a diferença de grandeza entre os dois conjuntos é muito grande. Essa é uma. Uma segunda é quando a quantidade está organizada de forma a se constituir uma constelação, que nem o 5 no dado tradicional. Eu falo 5 no dado tradicional, todo mundo já vê. 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2, 3, 4 e o quinto está no meio. De tal forma que quando você vê o objeto, vê as imagens, pela distribuição espacial, você já consegue interpretar a quantidade. Nisso, então, você não tem uma contagem. E você também não tem contagem quando a quantidade é muito pequena. Por exemplo, contem para mim quantos dedos tem aqui. Pronto, ninguém contou. Já vi imediatamente que era 3, porque o 3 é uma quantidade perceptiva. Até o 5, 4, 5, você bate o olho, você já reconhece a quantidade, e isso não requer de você uma estrutura mais complexa que se chama contagem. E nós vamos discutir um pouquinho aí o que é contar. Então, observa, nós temos aí na alfabetização 2 grandes habilidades a serem trabalhadas. Um é o processo da contagem, aprender a contar. Engraçado, né? A gente fala contagem, não pensa que contagem é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou Mariana conta 10, Mariana conta 10, é 10, é 9, 8, é 7. Não, isso é recitar.